Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no tempo de tela. Hoje eu vou fazer um quadro novo aqui no canal que eu vou chamar de Tem que Ver, onde eu vou indicar para você alguma série ou filme dando 5 motivos normalmente do porquê você tem que ver essa série ou esse filme. E hoje eu vou começar falando de Outlander, uma série aí da Starz, um canal americano que está na sua 5ª temporada e que você pode ver na Netflix. Bora lá? Bom, se você nunca ouviu falar de Outlander, eu vou dar uma sinopsezinha aqui rápida antes de começar a dar os meus 5 motivos do porquê você tem que assistir. Outlander, a gente acompanha a história da Claire, que é uma mulher que vive na época da Segunda Guerra Mundial, ela é uma enfermeira, e numa viagem com o marido dela para a Escócia, ela acaba, através de uma pedra mágica, voltando para o passado. Ela vai para 1700, nessa época assim, e ela acaba tendo que viver essa nova vida nesse período, afinal de contas ela fica presa no passado, e é um momento muito conflituoso da história da Europa, onde a gente tem muitas guerras, muitas batalhas, e ela, dentro da Escócia dessa época, precisa se virar e tentar voltar para o seu presente. E a partir disso ela acaba tendo uma relação com Jamie, que é um escocês que ela conhece ali, e a partir disso eles vão construindo uma relação tanto de amor quanto de companheirismo. O primeiro motivo que eu te dou para assistir essa série é sua fidelidade histórica. Como eu disse, a série se passa em 1700 e é um momento de muita turbulência na Europa. Você tinha ali uma série de conflitos, de guerras, conflitos que estavam por vir, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, a gente tem toda essa questão envolvendo ali e é apresentado de maneira muito bem pesquisada. Se você gosta de história, é um prato cheio, você vê que tem realmente esse refino na pesquisa, na maneira como a história se desenvolve, pegando a história original. E apesar dela focar, obviamente, na Escócia, que é onde se passa, você vê que tem um entrelaçamento muito grande com a Inglaterra, com a França, até com os Estados Unidos, ou seja, com vários países naquele momento. Então é realmente muito rico nesse valor histórico que a série traz. Outro ponto que acaba se entrelaçando com isso é a parte da ação, porque, como eu disse, é um momento muito conflituoso na Europa. Você tinha uma série de batalhas e de guerras ali, e, obviamente, isso vai aparecer na série também. E, graças a essa fidelidade histórica, essa pesquisa que a série tem, você vê que tem realmente muita riqueza de detalhe nas guerras. Então, são cenas bem interessantes, a ação é muito bem filmada, e tem um fator a mais que é a questão do enredo. Afinal de contas, a gente tem uma personagem que é do futuro, então ela sabe o que vai acontecer ali. E ela não pode interferir, afinal de contas, se ela interfere, vai mudar o fluxo da história e tal, pode causar um paradoxo, a gente não sabe muito bem. Então fica um pouco mais de tensão, porque por mais que você saiba como aquela batalha vai terminar, ainda assim tem essa questão de será que a Claire vai interferir? Será que isso daqui vai ter algum impacto para o futuro dela? Então, é uma maneira de você ter uma ação que você já sabe o que vai acontecer, mas ainda assim tem um suspense, um mistério envolvendo ali. O terceiro e o quarto motivo eu vou acabar falando juntos, que são esses personagens. Em especial, a Claire, no caso, tem uma protagonista muito forte, que eu acho que é muito bacana, porque a gente tem aqui uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que volta para o passado, então ela usa muito do seu conhecimento técnico para ajudar as pessoas naquele momento. As pessoas até desconfiam que ela é uma bruxa, algo assim, afinal de contas ela faz uma medicina do futuro, mas ainda assim ela tem realmente uma personalidade muito forte, ela se impõe muito, ela tem realmente uma garra de querer voltar para o presente dela, então assim, é um personagem que cativa bastante, você torce muito para que ela consiga os objetivos dela, e ao mesmo tempo você fica muito impressionado de como ela tem uma sagacidade de usar as habilidades dela, que ela aprende durante a Segunda Guerra, no caso dela sendo enfermeira, naquele passado, e como isso acaba ajudando ela a ter novos caminhos. E o outro ponto é o elenco de apoio, porque se a Claire é uma ótima personagem e a atriz que interpreta ela também é muito boa, eu posso dizer o mesmo de todo o elenco de apoio aqui, em especial o Jamie, que acaba sendo o par romântico dela, que tem, assim, também um refino, digamos assim, porque é um cara que é do passado, mas ao mesmo tempo, na maneira que ele vai descobrindo as coisas e na maneira como a gente vai vendo a relação dele se desenvolvendo, e o Jamie é um cara que já passou por muita coisa e tal, você vai vendo que tem realmente um desenvolvimento muito grande desse personagem e de outros que vão aparecendo durante a série, a família do Jamie, o conflito dele com os tios, os ingleses, enfim, tem uma série de personagens que realmente trazem muito esse refinamento para a história que vai realmente cativando a gente. E às vezes, aí já é um parêntese, caso você já tenha visto alguma coisa da série, tem um tonzinho um pouco novelesco ali, um romancezinho um pouco mais forte, mas sinceramente não me incomoda. Pelo contrário, porque os atores são tão bons que a relação deles, para mim, é muito orgânica, então fica bem legal. E para fechar, eu acho que um outro ponto bem interessante de Outlander, que era uma coisa que eu particularmente não conhecia muito, e que o pouco que eu conhecia era uma coisa meio de fazer piada,
é sobre a cultura escocesa. Como eu disse, a série se passa basicamente na Escócia, ou, né, mesmo quando não está na Escócia, a gente tem uma influência muito grande dos escoceses. E ela tem essa preocupação de trazer muito da cultura deles. Então a gente aprende muito de um povo que eu, pelo menos, não tinha tanto contato, né, para além daquela coisa da gaita de fole e deles usarem o kilt. E a gente vê que é um povo assim com muita, é uma questão de territorialidade, uma questão de guerra, eles são guerreiros e tal. Então é bem interessante, porque a gente vê também como o conflito com a Inglaterra, né, naquela época acabou meio que tirando a identidade deles e do que o mundo hoje em dia conhece deles é basicamente eles são parte do Reino Unido. E a gente vê que é uma cultura muito mais rica, então isso é bem legal também e acaba entrando junto com aquela questão que eu falei do refino histórico da série, da pesquisa, tanto para a história, na parte de, né, contextualização, mas também para a cultura desse povo. Então é uma série muito legal nesse sentido. Então é isso, pessoal. Esses são 5 motivos que eu dou para você assistir Outlander, uma série que eu acho que você tem que ver. E eu quero saber da sua opinião sobre essa série e sobre esse vídeo também. Se você tiver alguma outra série ou filme que queira que eu fale aqui, né, dando alguns motivos para as outras pessoas assistirem, coloque nos comentários também. Não esquece de dar um like, se puder compartilhe para as pessoas, se inscreve no canal. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.